Crise no Atlético Mineiro. Cruzeiro sobe proposta por atacante. América Mineiro anuncia novo jogador. E Atlético emenda segunda pior sequência de sua história. Tudo isso e muito mais você confere agora no Conexão Minas, aqui na JF TV. Fala galera, Fute Maurício na área, eu sou Maurício Ângelo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e ao programa Conexão Minas aqui na JF TV e também no canal Fute Maurício. Me siga em todas as redes sociais, meu Instagram vai estar passando aqui. E é isso, vamos lá para as notícias dos gigantes de Minas. Crise no Atlético Mineiro. Crise esta iniciada pela falta de desempenho regular ou bom dos seus jogadores. O elenco atleticano vem fazendo um mau desempenho e uma consequência dessa, a consequência fatal e final, nesta manhã de sexta-feira, foi a demissão do técnico Cuca. O treinador, portanto, encerra aí a sua quarta passagem pelo clube, tendo aí como grande forte o mau desempenho, a falta de união de seu elenco, um elenco sem ritmo de jogo, ótimo plantel, ótimos jogadores, mas que não encaixam. Então tiveram um desempenho muito mal contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O Atlético saiu aí em desvantagem, aí, perdeu de 2-0 em casa. O time cada vez mais complicando a sua vida aí. Classificou na Bacia das Almas contra o Atlético Bucaramanga pela Sul-Americana e agora não conta mais o Atlético Mineiro com o treinador Cuca. O treinador alvinegro, ex-treinador do Alvinegro, encerra agora, portanto, a sua quarta passagem. A falta de união do elenco e as entrevistas de Cuca foram um grande forte para que sua cabeça fosse pedida pela diretoria alvinegra. Perguntado após o jogo se o Galo tinha algumas chances de reverter esse resultado e qual que era a expectativa, se o Galo conseguiria se recuperar a tempo do jogo de volta contra o Cruzeiro, o Cuca disse as seguintes palavras, abre aspas, não tenho um prazo para te dizer, eu faço o meu melhor. Eu não tenho um prazo e nenhuma certeza do que as coisas vão melhorar, fecha aspas. Essa repercussão aí do ex-treinador do Atlético repercutiu muito mal na mídia aí e foi um dos fatores de sua demissão. Toda vez também que era questionado, o treinador questionado sobre o elenco, né, sobre a falta de comprometimento, entrosamento do elenco, ele jogava a culpa aí no diretor de futebol, o Vitor, ex-goleiro do Atlético, né? Então esse foi um dos fatores também que determinou a saída dele. E a diretoria alvinegra corre às pressas agora para achar um substituto. A intenção é que o substituto já assuma o time alvinegro contra o Vitória no domingo e daí em diante inicia a preparação para o jogo de volta contra o Cruzeiro, que será no dia 11 de setembro. E esse novo treinador terá como benefício aí a pausa para as eliminatórias da Copa, né? Então teria exatamente 10 dias aí esse novo treinador para trabalhar com o elenco alvinegro. Dentre os nomes cogitados para assumir o Clube Atlético Mineiro, 3 nomes ganham forças. O primeiro, Jorge Sampaoli. O segundo nome, estudado pela diretoria, é de Luiz Ubeldia, ex-São Paulo. E o terceiro e último, mais cotado aí, é o de Pedro Caixinha, ex-Bragantino e ex-Santos, né? E o nome que tem mais força desses 3 é o de Jorge Sampaoli, que divide opiniões na diretoria alvinegra. 50% da diretoria acha que o trabalho dele é bom, que ele tem um estilo de jogo explosivo e ofensivo e crê que esse é o fator determinante para que o Galo busque reverter esse resultado no dia 11. Já outros 50%, a outra parte da diretoria, se apega aí na primeira passagem de Jorge Sampaoli, que não foi uma passagem assim, muito vibrante assim, pelo clube, não teve um desempenho muito bom. E esse é um fator que desagrada parte da diretoria alvinegra. Vamos ver aí o que o Atlético vai fazer aí, né? Vai ter aí, portanto, um pouco mais de 10 dias aí para se preparar e se reorganizar dentro e fora de campo o time alvinegro. O Cruzeiro venceu muito bem e com larga vantagem o Clássico Mineiro na última quarta-feira. O clube abriu o placar
com um chutaço, um golaço de Fabrício Bruno, que pegou bem de fora da área, um gol que tinha como chance aí de uns 2% de assertividade. Ele foi ousado e acertou um golaço. O novo zagueiro da seleção aí abriu o placar para o Cruzeiro e logo após, com assistência do próprio Fabrício Bruno, Caio Jorge, também jogador de seleção agora, ampliou para a Raposa e assim terminou o Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 0 na Arena MRV. E o Cruzeiro aí abrindo uma boa vantagem para o jogo do dia 11, jogo de volta do dia 11 pela Copa do Brasil, que será realizado no estádio do Mineirão. E o Cruzeiro, se tratando de também Mineirão, está tendo uma negociação com a assessoria, né, a gestora do Mineirão, para que estenda-se o contrato aí de locação do mesmo, sendo válido aí até o vínculo da Minas Arena com o Mineirão. No caso, até 2037, o Cruzeiro pretende aí locar o estádio junto com o mandato aí da Minas Arena, que se encerra no mesmo ano corrente. E o Cruzeiro aumentou a pedida pelo jogador equatoriano Kevin Arroyo, atacante de 19 anos, se destacou muito pelo Independente Del Valle e foi comprado ao Besiktas. No Besiktas teve alguns poucos espaços no início, mas depois foi muito usado pelo técnico Solskjaer. E ontem o treinador Solskjaer foi demitido, o que aí atrasou um pouco a negociação, porque a diretoria do Besiktas talvez possa querer que o novo treinador fique com Kevin Arroyo no plantel, no elenco. Então o Cruzeiro corre e subiu a pedida pelos valores, aumentou o valor da pedida aí para contratar o atacante em definitivo. Os valores não foram divulgados na mídia. O que se sabe até o momento é que o Besiktas tem a intenção de recuperar pelo menos o investimento. Investimento esse que foi de 6 milhões de euros, que foi o equivalente pago aí, a quantia equivalente paga ao Besiktas, ao Independente Del Valle, quando contratou a jovem promessa. Kevin Arroyo é um jogador canhoto, um jogador mais de beirada, que interessa muito ao Cruzeiro, que tem essa carência justamente nessa área do campo, né? Então o Cruzeiro subiu a pedida aí e corre para contratar e registrar o jogador, visto que a janela de transferência se encerra na próxima terça-feira. Então vamos agora ao Coelhão. O América Mineiro anunciou recentemente a chegada do atacante Rafa Silva, ou Rafael Silva, né, para os que preferem. O atacante veio de empréstimo do Mirassol e fica no Coelho até o final da temporada. E o Rafa Silva tem aí a missão difícil, né, de tirar aí o América Mineiro da zona de rebaixamento da Série B. O time não vem tendo um bom desempenho, vem trocando de treinadores e o atacante terá a difícil missão de fazer gols e reanimar o elenco para que o time possa sair dessa situação delicada. Rafa Silva tem 33 anos, 1,79 m de altura e já defendeu aqui no Brasil o Coritiba, o Corinthians e o Cruzeiro. Ele é natural de São Paulo, fez a base na região mesmo, começou ali, o primeiro time de destaque foi o Corinthians, depois seguiu carreira no Coritiba e o time que ele teve maior destaque aqui no Brasil foi o Cruzeiro. Rafa Silva teve boas passagens para o Cruzeiro, mas perdeu espaço no final de 2024 após ser expulso com 17 segundos de jogo em uma partida do Cruzeiro e daí por diante foi perdendo espaço e foi vendido ao Mirassol. No Mirassol ele jogou algumas partidas até ser emprestado agora ao Coelho, ao América Mineiro. O Rafa Silva também já jogou no futebol suíço, no futebol japonês, no futebol da China e teve também uma boa passagem no futebol sul-coreano. Aí Rafa Silva é um jogador goleador, um jogador que tem um bom chute, tem uma boa finalização, um jogador que pode agregar muito ao Coelho aí. Não tem uma missão fácil, isso é verdade, tem a missão de, junto com os demais colegas, aí recuperar o Coelho dessa situação incômoda, porém tem qualidade técnica para que faça isso aí. O nosso querido
Rafa Silva, né? Rafa Silva, ótimo jogador aí, ótima contratação. Creio que vai ajudar muito o Coelho. O Atlético emenda uma má fase e uma má sequência na Série B. O time sofreu um revés da Chapecoense na última rodada jogada pela Série B, na última sexta. Uma goleada sofrida por 4-0 aí do time catarinense. O time catarinense aplicou aí 4 gols no esquadrão alvinegro. O time de São João del Rei jogou em casa, jogou com o apoio de sua torcida e tomou esse revés. O time que vinha numa ascensão boa com o novo treinador acaba agora emplacando uma sequência ruim e depois desse jogo se tornou a pior defesa da Série B. O Atlético tem aí 33 gols tomados e é a pior defesa da Série B. O time está na 15ª colocação e está apenas com 25 pontos e apenas 3 pontos de distância do primeiro colocado da zona de rebaixamento do Z4, este que é o América Mineiro. Então o Atlético aí uma sequência negativa de jogos e é a pior sequência, é a segunda pior sequência negativa de sua história. Só não é pior do que a sequência negativa de 13 jogos sem vitórias no Campeonato Mineiro de 1970. Naquela ocasião foram 10 derrotas e 3 empates do time alvinegro. Atualmente, na Série B, nos últimos jogos, o time soma 4 derrotas e 2 empates. Então tá aí o dilema do esquadrão alvinegro, o time de São João del Rei, caçula na Série B, né? Primeira vez que joga a Série B, estava em ascensão, né? Subindo de divisão por divisão, desde as estaduais até as nacionais. Fez uma boa Série C ano passado, conseguiu o acesso, foi semifinalista, conseguiu o acesso, né, diante do Londrina, mas na Série B começou ruim, chegou a ser lanterna, depois melhorou com o treinador Rui Duarte, português, que assumiu a equipe. Estava no momento bom, mas emendou uma sequência negativa, né? O clube de São João del Rei tem grandes jogadores no seu elenco, como o Sidmar, que é o xerife da zaga, né? Já teve passagens pelo América Mineiro, pelo Tupi de Juiz de Fora, dentre outros, né? Tem também Diego Fumaça, o craque do time camisa 10, Davi Braga, entre outros aí que compõem o elenco, né? Então tá aí o drama do Atlético. O Atlético enfrenta o próximo jogo, o Volta Redonda, em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e busca aí espantar essa má fase e quebrar de vez essa sequência. Vamos agora aos destaques dos outros times do interior com Leandro Andrade. É com você, Leandro. Isso mesmo, agora com a gente. Boa tarde, Maurício Ângelo. Boa tarde a todos. Agora as notícias do interior comigo, Leandro Andrade. Hoje o Uberlândia manifestou seu agradecimento e apoio ao presidente Sami Chaldi pelo reconhecimento e valorização do Campeonato Brasileiro Série D. O Uberlândia também confirmou a saída do treinador Cícero Júnior, agora corre atrás de um novo treinador. E o Uberlândia também apresentou o Bernardo Lopes como diretor de futebol da nova SAF. Já o Norte também, ele apresentou o técnico Kleberson hoje e sai com o novo técnico hoje. A nova fase também ganhou um estádio novo da Prefeitura de Montes Claros. Já Tombense rejeitou a proposta do Guarani de não mandar o jogo em Tombos e jogar em Poços de Caldas. Foi rejeitada essa proposta. E também a Tombense enfrenta o Guarani pela 19ª rodada da Série C. Voltamos com você, Maurício Ângelo. Obrigado, Leandro, pela sua participação. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui da DFTV, seguir os nossos arrobas aí nas redes sociais, tanto da DFTV, quanto o meu, quanto do Leandro. E é isso, esperamos vocês no próximo Conexão Minas. Até mais!